Boa tarde. Vamos retomar, então, nossas atividades. E a mesa agora à tarde é Rede Pública de Atenção em Saúde. Mas antes disso, ainda há um tempo hábil, eu gostaria de fazer um agradecimento a duas pessoas que estão nos assistindo, que eu anotei aqui no celular. É um cacique, o cacique da aldeia urbana, aqui de Campo Grande, aldeia Darcy Ribeiro. É o cacique Getro Fonseca Mendes. Cadê, cacique? Só dá um tchau pra gente enxergá-lo. Muito obrigada pela sua presença, tá? E uma colega nossa também de profissão, a Nathalie Portela, que é psicóloga do Serviço de Atendimento ao Corpo Discente da UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Dourados, tá? Dá um tchau pra gente. Cadê a Nathalie? Obrigada, tá? Então, vamos prosseguir a mesa com a palestrante Silvana Dias de Souza Albuquerque, subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena. Ela é vice-presidente da Associação dos Moradores da Aldeia Urbana Marçal de Souza, membro do Povo Terena, Mato Grosso do Sul. Membro também do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas de Campo Grande, MS. Vice-coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Pantanal. Coordenadora do Ponto de Cultura. Me ajuda, Silvana. Ioconé Copenoti, que significa vem cá, parente. Implantado em 2010 na aldeia Marçal de Souza, em Campo Grande, através do convênio com a Prefeitura Municipal. Tem participado efetivamente do movimento indígena em Mato Grosso do Sul, com uma participação significativa na capital do estado desde o ano 2000. Foi a primeira subcoordenadora de assuntos indígenas do município de Campo Grande, logo no início dos trabalhos da Coordenadoria de Assuntos Comunitários e Populares, órgão criado no final de 2003, na capital, Campo Grande. Muito obrigada, Silvana, pela sua participação. Por favor, pode ir para a mesa. E também convidamos para a mesa de hoje a psicóloga Michele Scarpim. Michele, eu vou pedir para você me dar uma cola. Você uma cola com o seu currículo, mas a Veridiana já trouxe a colinha. Muito obrigada, Veridiana. Então, a Michele é psicóloga graduada pela Universidade Católica Dom Bosco, no ano de 2009. Atualmente é gerente estadual da Rede de Atenção Psicossocial e do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. Agora sim, por favor. E a professora Kátia Paranhos, que é graduada em Psicologia, tem mestrado e doutorado também em Psicologia pela Unesp de Assis, especialista em saúde mental pela Unicamp e em saúde do trabalhador pela Fiocruz, consultora da política Humaniza-SUS do Ministério da Saúde, no período de 2010 a 2013, professora do curso de Psicologia e do programa de residência multiprofissional, com ênfase em saúde indígena, da Universidade Federal da Grande Dourados, e coordenadora do Laboratório de Psicologia da UFGD. Por favor, professora Kátia, muito obrigada. Boa tarde a todos. A gente trouxe um slide aqui da nossa subsecretaria. Como a gente tem um tempo, bem pouquíssimo, então se a gente fosse falar da gestão de 1 ano e 7 meses, a gente tem muita coisa, mas é um resumo do que nós estamos fazendo enquanto subsecretária e a equipe da subsecretaria no governo hoje. Então,
Vamos passando aqui, né? É a criação da Subsecretaria Indígena, SPPPI/SEDAST. A nossa subsecretaria ela fica ligada na SEDAST, né? Ela foi uma reivindicação das lideranças indígenas em MS, também a fragmentação de instituição, principalmente a FUNAI, a gente já estava falando aqui um pouco da questão dela. Houve a vontade política no governo Reinaldo Zambuja, né? Essa lei 4.640, de 24 de dezembro de 2014, cria esta instância governamental. Em 28 de abril de 2015, o governador do estado publica o decreto de 14.167, que evidencia a competência da subsecretaria indígena. Então, essa competência da Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena, conforme o decreto de 14.167, compete à subsecretaria formular, assessorar, monitoramento, desenvolvimento e da implementação dos programas, projetos e atividades de integração de ações voltadas à população indígena. Estímulo à elaboração de planos participativos com as comunidades indígenas, destinados ao seu desenvolvimento, em articulação com os planos estadual, municipal e nacional. Pode passar. Essa é a estrutura da nossa subsecretaria. Quando nós entramos, ali em cima tinha a subsecretaria. Eu, na época, fui convidada pelo governo do estado para assumir essa pasta, e os componentes dessa pasta, no dia 8 de janeiro de 2014, o primeiro segmento de 2015 que o governador recebeu na governadoria foi os povos indígenas, né? Para conversar e para mostrar essa criação da subsecretaria. E, no entanto, ele abriu para os caciques a indicação dessa composição dessa subsecretaria, porque ele queria que a subsecretaria fosse composta só de indígenas e com etnias representando no governo do estado, porque a importância, né, de cada um dentro da subsecretaria, falando o seu dialeto, falando a sua língua materna, trazendo a demanda do povo, né, para o governo do estado. Então, aqui a gente tem um administrativo, Danilo Luiz, a coordenadoria de políticas, que é a Benilda Caduel, a Gisele Francelino, que ela é uma técnica, a assessoria também, que vem aí a Bruna Guató, que foi indicada pelo povo dela, outra assessoria que é o Genils Kiniknau, assessoria que é a Luciene Terena, que ela já vem há tempo, ela é nossa secretária, ela faz parte, a psicóloga, né, Vera Ortega, que ela não é a indígena, mas ela, quando eu assumi, 2 dias depois a Vera foi lá e pediu para, como ela é funcionária efetiva, ela não teve gasto nem com um DGA, nada, porque ela já foi transferida a pedido, né, eu queria muita participação dela ali dentro. E o assessor também, que é o Edmilson, que é o nosso motorista, que eu pedi também para o governador, que até o motorista eu queria que ele fosse indígena e falasse a nossa língua, né? Então era importante a gente ter essa participação. A gente tem outros chegando, né? Se Deus quiser, no meio, em 2017, a gente quer ampliar mais esse quadro, né? Para a gente poder trabalhar mais. Então, hoje, essa estrutura, né, da nossa subsecretaria. Então, o ponto focal da subsecretaria indígena, a subsecretaria é uma instância de política que, por meio da articulação junto às outras instituições, busca inserir as demandas das comunidades indígenas, que tem como ponto focal a política de assistência ao índio, a saber, saúde, educação, cultura e outros. Então, aqui, ó, essas fotos ali embaixo, uma delas é lá na aldeia do IPEG, lá na aldeia da região do município de Tonai, aqui da UANA. Nós fomos lá fazer uma visita com os caciques, com as lideranças. Sempre a nossa comissão, ela sempre visita as aldeias para a gente levantar as demandas. Não, a gente não inventa demanda, a gente vai atrás delas, porque, na realidade, é que nem vocês falaram, para a gente saber da dificuldade, a gente tem que estar dentro, a gente tem que vivenciar o que eles vivenciam. Então, a gente faz essas visitas, né, de mês em mês. Um mês você está dentro da subsecretaria, outro mês você está fora. E aqui do lado, esse ano foi o 2º ano que nós realizamos
a Semana dos Povos Indígenas no estado, né? O que é a Semana dos Povos Indígenas? É um encontro que a gente faz com as lideranças. O ano passado nós fizemos com os caciques, né? Trouxemos eles para Campo Grande, junto com o governador, e cada um deles falou das suas necessidades, das suas ansiedades. Mas, assim, era mais para fortalecer esse vínculo, dizer que nós estamos junto, tentando ou fazendo algo com os líderes, né, nato de dentro da comunidade. Porque nós hoje temos, assim, até o ano passado, dezembro do ano passado, nós tivemos muita dificuldade de fazer com que eles entendessem que o governador criou essa subsecretaria, era para eles, né? Para eles se sentirem assistido, privilegiado, que é ali na subsecretaria que se leva as demandas para chegar às outras secretarias do Estado, que é a educação, é a cultura, é a saúde. Então, foi no final de 2015 que a gente conseguiu fazer com que eles compreendessem a importância dessa subsecretaria, né? Então, aí a gente veio com esse segundo ano com o fórum. Mas esse fórum, ele teve o foco esse ano com as mulheres, né? Porque as mulheres sempre pediram um fórum para discutir a violência doméstica, para discutir a cultura, o artesanato. Elas fizeram um documento, elaboraram e entregaram na mão da nossa vice-governadora. E elas querem esse fórum que seja permanente nesse governo para eles poderem trazer as demandas. Um dos resultados positivos desse fórum com as mulheres, eu estava falando que nós conseguimos fazer uma parceria com o Hospital do Câncer, e nós vamos fazer o primeiro atendimento com as mulheres Caduel no dia 18 agora de agosto, né? Porque elas pediram, elas queriam fazer a prevenção da mama e do colo do útero, mas como lá a dificuldade do acesso, quem conhece a terra indígena Caduel, quando a gente foi lá o ano passado, a gente não conseguia descer lá, a estrada estava péssima, era a dificuldade muito grande. Por essa razão, as visitas que a gente faz é importante. Nós voltamos de lá com relatório, dizendo para o nosso governador que era impossível nós ou qualquer outra pessoa chegar até a terra indígena Caduel, porque ela fica em volta é morro, né? Então você tinha que descer, é a mesma coisa de você fazer descer como fala aquele rapel, né? Meu Deus, eu voltei de lá assim, muito preocupada, porque eu tenho muito medo de altura. Eu falei, governador, sem chance, né? Ou a gente faz alguma coisa. Demorou um mês a GESU foi lá, arrumou a estrada e abriu outro caminho para descer para a aldeia sem que fizesse isso aqui, né? Então, nós realmente, assim, a população ficou muito agradecida, porque são anos de desassistência, né? Você não ter um carro baixo não entrava lá, não entrava, e agora entra. Então, os caciques, os povos indígenas que moram naquela aldeia, eles tinham carro baixo só para enfeite, porque não subia, né? Então, hoje eles são agradecidos porque são essas visitas que a gente faz de importante e os relatórios que a gente devolve para cada secretaria, cuja as demandas da saúde, da segurança, ela tem resultado. A gente sabe que não é de imediato, né? Porque quem trabalha no governo federal, no município, sabe que é muito burocrático você fazer isso. Mas isso, assim, foi documento mesmo de pedido de socorro, né? Então a gente conseguiu, junto com a Benilda, que é a representação do povo dela que está aqui, levar essa demanda. Então o resultado deste fórum também é a gente fazer esse primeiro encontro com as mulheres, né, Caduel, para fazer essa prevenção. E para elas ficaram muito felizes, a gente está aí buscando parcerias, né? Aqui tem, mesmo sendo a prerrogativa do Distrito Sanitário Especial Indígena, de CMS, a SPPPI tem buscado ajudar a desmistificar esse atendimento. Introdução da comunidade indígena à caravana da saúde, né, que a gente foi aqui abordado também pela uma professora, acho que uma representação também, intermediando a aquisição de bombas de água, perfuração de poços artesianos, bem como o apoio da Sanesul, objetivando levar a água potável às aldeias, buscar junto aos parceiros enrijecimento de orçamento para fins de saneamento e atendimento médico. Essa questão aí da água, ou
mesmo da Caravana da Saúde, quando eu fui também nas aldeias, eu vi a importância da Caravana da Saúde dentro das comunidades, até pela necessidade de deslocamento, você sair da comunidade para ir a um médico na cidade, ou até mesmo um especialista que o DICEI não oferece, né? Então, isso ajudou bastante os nossos patrícios que estavam há anos lá precisando de uma cirurgia e não conseguia entrar no sistema único e aquela demora, e a gente conseguiu fazer um atendimento bacana, né? E também, a pedido deles, a gente já pediu para o governador fazer uma caravana de saúde específica para a nossa população. A gente sempre gosta muito de pedir, porque acha que a gente crê que é uma necessidade muito grande, não só da cirurgia de oftalmo, né, mas de outras também que precisam ser feitas nas nossas aldeias, né? Ali embaixo também a gente fala muito da questão da água. Eu fui procurada pelo pessoal aqui do Jaguapiru, a etnia Guarani Kaiowá, que eles estavam, acho que uns 2 meses sem água quando eu fui lá. Foram lá, a gente visitou, eu fui direto no secretário de saúde, que é o Nelson Tavares. Falei, secretário, o negócio é o seguinte, o nosso pessoal indígena lá de Jaguapiru e Bororó estão 2 meses sem água, como é que a gente faz isso? Vana, eu vou deslocar, eu vou pedir para uma pessoa aqui ir com você até a aldeia, porque para nós, água é saúde, é vida. Então, a gente tem que entrar com algo, o que eles querem, o que está faltando, qual que é a dificuldade. Nós fomos fazer a visita, fomos lá no poço, o negócio lá, assim, estava bem difícil, mas não impossível quando há vontade política de fazer. Então, a gente começou, levei ele lá, coloquei ele em contato com as lideranças, parece que o negócio andou bem aqui, né? Aí eles me retornaram mês passado agora, falou assim, Vana, tá assim, assim, assado, a gente vai conseguir fazer isso. Falei, ótimo, melhor, porque eles a gente foi 2 meses, está fechando 4 meses, né? Então o negócio a gente vê que não é fácil, mas se a gente não fica ali falando, pedindo e perturbando eles, para eles dar um resultado para a gente, então por isso que a gente sempre fala, né? A nossa subsecretaria, ela tem a função não só de trabalhar com o governo do estado, mas com uma parceria que é a FUNAI e o DICEI, né, que são órgãos específicos que trabalham com a nossa população indígena. Também buscar junto parceiros para isso daí também a gente faz bastante com o pessoal do DICEI aqui hoje, né? Eu creio que o Edmilson Canali esteve aqui, ele assumiu agora, semana passada, como eu estava viajando, eu não fui lá ainda, mas com certeza a gente tinha bastante trabalho em andamento e a gente vai dar continuidade. Isso que agora deu uma acalmada lá e a gente acredita que a gente vai conseguir colocar todos os nossos planos e os nossos projetos, inserindo o DICEI também. O ensino médio, segundo a legislação, é de competência do Estado. Porém, além de auxiliar a Secretaria de Educação nessa construção, também temos sido incitados a conversações com o município e o governo federal. Fins: garantir a maior participação do protagonismo indígena, assegurando a gestão do indígena nas escolas. Maior aproveitamento dos profissionais indígenas em sala de aula. Garantir a maior participação de acadêmicos através da inclusão do PVUI. Essa questão da educação, para mim, quando eu entrei no governo, eu, assim, sempre ouvi falar dos meus próprios patrícios que falava assim, nós temos uma educação diferenciada. Quando eu entrei no governo, que eu fui puxar essa pasta da educação lá, eu vi que não existia educação escolar diferenciada, existe educação escolar, né, mas não diferenciada. Então, essa é a nossa luta ainda pela educação diferenciada, né, de garantir uma coordenação só para esse segmento dentro do Estado, porque a gente precisa manter dentro das escolas indígenas a grade curricular, tem que ter. Hoje, assim, eu vejo aqui na minha aldeia, né, Marçal de Souza, tem um professor de língua terena que ele tem o menor salário de todos os professores. E eu acho isso injusto, porque ele é um professor de uma língua que é nossa, né? E que ele tem que ser valorizado, não só no município, como no estado, como a nível federal. Então, é uma das coisas assim que eu acho injusto, eu acredito que é injusto, né? Então, é uma das coisas também que o segmento da educação pede para a gente, né?
e o maior aproveitamento dos profissionais. Como que faz isso? A última reunião que nós tivemos, eles pediram para a gente que eles queriam um concurso específico só para esse segmento. Por quê? 2015, julho de 2015, saiu um decreto, uma lei, que só iam ser aptos a dar aula na função de diretor nas escolas quem participasse de uma prova no governo, né? Então, isso pegou muitos indígenas aí de surpresa, porque eles, na realidade, não têm a comunicação, a internet é muito difícil nas comunidades. Até mesmo eles ficam olhando editais, eles não olham. Então, quando assustaram todo mundo estava sendo tirado e colocado outras pessoas que passou, que de fato não era indígena, né? Dentro das salas de aula lá. Então, essa terceira aí também, a participação de acadêmicos através da inclusão no PVUI, né? O PVUI é um programa do Vale Universidade Indígena, né? Que do governo do estado, que dá a oportunidade do indígena a ir ingressar numa faculdade com uma bolsa. Que essa bolsa, quando nós entramos o ano passado, era uma bolsa que estava 8 anos ali, com um valor de 340. Quem que é acadêmico aqui que paga um aluguel de R$500 recebe uma bolsa de 340? Quer dizer, é óbvio que você vai retornar para a sua aldeia, né? E você não vai conseguir nem pagar nem a sua alimentação, muito menos o seu aluguel. Aí fomos, né, organizamos junto com o Josimar, que é um acadêmico, e fomos fazer a primeira visita para a Gisele, que é do PVUI, a superintendente, falamos dessa questão, pedimos para o governador. O último que a gente conseguiu foi fazer assim, um valor de quase um salário mínimo, mas que melhorou bastante, né, pela situação hoje que a gente vive, assim, morar de aluguel e pagar a sua alimentação. Então, eu acredito assim, que a gente deu um passo bacana no PVUI e pode melhorar ainda mais. Priorizando o fortalecimento cultural em conjunto com a Secretaria do Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, desempenhamos um trabalho dinâmico valorizando a cultura e evidenciando os trabalhos artesanais para a geração de renda. Participação inédita de artesãs indígenas com stand para exposição de trabalhos indígenas da etnia Caduel, Terena, Quiniquinal, no Festival de Inverno de Bonito e América do Sul, em Corumbá. Esse festival, ele acontece já esse ano, é o 17º Festival de Inverno de Bonito. Quando a gente entrou na subsecretaria, a primeira coisa que nós fizemos, junto com o secretário na época, Ataíde, que ele já saiu, militante da causa há muitos anos aqui em Campo Grande, a importância de não ter mais atravessador para vender essa cerâmica, para vender os artesanatos, porque era isso que acontecia, né? Sempre. O que nós estamos agora? A gente participou do 2º ano do Festival de Inverno. Gente, pensa na alegria delas, da valorização, do respeito que foi dado às nossas mulheres indígenas que estiveram nesse festival. Standard com ar-condicionado, com prateleira, com televisão, alimentação, hospedagem, hotel, assim, tratamento VIP para elas, sabe? Então, eu fico muito feliz, porque o ano passado nós conseguimos levar 4 indígenas, esse ano nós conseguimos levar 21, né? E com artesanato. E o que eu percebi também, que as Zofaié, no primeiro dia, na sexta-feira, quando foi no sábado, elas não tinham mais material. O menos que vendeu dentro daquele stand lá foi R$1.000 e poucos lá dentro, que a gente faz um balanço, entendeu? Segundo dia, elas não tinham mais nenhum material para vender, né? As Zofaié voltaram lá, todo mundo vendeu, e todo mundo que passa por ali, né, que é um festival assim, que ele vem pessoas de fora do Brasil, né, para visitar ali, leva um pedacinho de Mato Grosso do Sul, que é os nossos artesanatos, e agora a gente vai para o segundo momento, que é fazer o selo para elas, né, para valorização desse produto. Então, a gente está assim, sonha grande, a gente quer um festival só para nós, sabendo que nós somos a 2ª maior população do Brasil, Mato Grosso do Sul é riquíssimo. Então, o que eu estou pedindo para o nosso governador? Queremos o nosso festival da cultura indígena no Mato Grosso do Sul. Então, nada é difícil quando a gente mostra para ele a organização desse povo, né? Então, as 8 etnias lá dentro, e com uma novidade esse ano, que foi a Ticum,
né? A Ticum fez um show lá na nossa, e que ela não é do estado, ela é do Nordeste, né? Pernambuco, né? Mas eles estão aqui já há 39 anos aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, aqui a gente fala da agricultura, continua sendo o principal meio de subsistência da população indígena. Assim desenvolvemos, em conjunto com a Agraero, o PROACIM, Programa de Atendimento à Comunidade Indígena. Aquisição de 516 sacas de milho, de 20 quilos, 450 sacas de feijão e de 20 quilos carioca, ali, e 50.625 litros de óleo diesel. Recurso proveniente do FIS, né, SEDAST SPPPI, investimento de 304 mil, que foi oferecido à nossa população indígena do estado. Esse programa foi um pedido do ano passado dos caciques para o governador, um incentivo à agricultura, né? Nós visitamos a maioria das aldeias indígenas, tudo, eles falavam em saúde, em cultura, mas eles sempre voltavam para a agricultura, né? Então, nesse momento, eles fizeram esse pedido para o governador que queria incentivar a agricultura. A gente conseguiu esse tanto de dinheiro, que a gente sabe que não é muito pela população grande que a gente tem aqui, mas já resultou agora na colheita do feijão, né, que eu fui para as aldeias, e isso começa assim a gerar renda entre eles, e a gente começar fazer com que eles o que é a maior dificuldade na agricultura? Você planta, mas você não tem como escoar o produto. Isso também a gente está tratando de bem com eles, como que nós vamos, como o governo do estado, ajudar nesse escoamento, porque precisa da máquina, precisa do carro, é uma dificuldade muito grande, porque às vezes um tem, outros não têm. Então a gente está trabalhando isso junto com eles, e nós vamos ter o Fórum dos Caciques agora em agosto, para eles nos ajudar a elaborar ou fazer a indicação do orçamento dentro da Assembleia Legislativa agora para o ano que vem, para ajudar eles no ano que vem ter um orçamento melhor para a gente poder investir na agricultura também. Nesse segundo semestre de 2016, já está autorizado para o Conselho de Tratores e Implementos Agrícolas, já orçado, 52 tratores, de R$ 666.973, 34 implementos de R$ 263.386, total de investimento previsto 900, quase 1.000, né? Quase 1.000 aí. Então, se vocês pensam quantos tratores nas nossas aldeias, é 1 milhão. 1 milhão. Quantos tratores estão na nossa aldeia precisando da revisão, né? Quando foi doado pelo programa Aldeia Produtiva, foi dado os tratores, mas sem nenhum caixa dentro do governo do estado para ver essa reforma desses tratores. Então, o segundo momento foi que nós fizemos também, né? Consultamos eles para ver como que eles queriam. Então, a gente já tem, da parte do governo do estado, 500 mil já na conta para fazer essa manutenção desses tratores. Que a gente sabe, assim, que ainda falta muita coisa dentro para a gente gerar renda na agricultura. Mas é um começo que a gente está trabalhando junto com essas comunidades, junto com os caciques, com os produtores que tem dentro das comunidades indígenas. Ações realizadas pela nossa SEDAST, nossa subsecretaria, 2015-2016. Fórum do Esporte, nós fizemos o Fórum do Esporte o ano passado, e uma das realizações ainda que não saiu para a prática foi os Jogos Indígenas, que está previsto para esse ano. Conforme as eleições desse ano foi proibida de fazer, só depois, né, acredito que seja no mês de novembro, a realização da Semana dos Povos Indígenas também, que foi feito, o Fórum das Mulheres, apoio nas 2 edições do Festival da Cultura Caduel, que foi lá na terra da Benilda, que a gente foi também, realização em conjunto com a Assembleia Legislativa e caciques, a audiência pública no tema Valorização dos Caciques de MS, a participação no Tecnofan, né, o evento da Embrapa e a Agroecoindígena em conjunto com a nossa subsecretaria.
Essas fotos aí foi do Tecnofan, né? Essa de baixo também. A gente vem... O Tecnofan foi um convite que a gente recebeu da Embrapa para ver como que eles trabalham com a agricultura, né? A gente foi, logo depois a gente já participou do Agroindígena, que foi uma construção com o Leosmar Antônio, que é um agrônomo, né? Aqui da terra indígena Cachoeirinha, que foi muito bom, como que os indígenas, os terena, eles cultivavam a agricultura com seus antepassados, né? Foi muito bacana você resgatar tudo aquilo e ver como que não agride a natureza, né? Eles querem implantar isso, querem continuar com essa mão de obra dentro das comunidades, mas incentivando os jovens, mesmo os acadêmicos, né? Que pensam assim, voltam para a comunidade, mas não tem mais aquele olhar para a agricultura. Então, eles querem resgatar isso dentro da comunidade. Foi importante para a gente. Daí foi o Fórum dos Caciques, né? A parte de cima. O Fórum das Mulheres, Semana dos Povos Indígenas. Essa foi as reuniões em vários lugares. E tem muita coisa, mas nosso tempo é pouquíssimo. Bom, eu acredito assim que nós podemos sim, o nosso povo, como diz a Karine, né, que fez a apresentação dela, nós somos um povo feliz, ainda com muita dificuldade, né, que a gente sabe que a gente tem. Hoje a gente está sendo assistido, não talvez 100% que a gente gostaria, né, pelo nosso governo do estado, mas o principal é que nós vamos deixar um legado para a nossa comunidade, né? Que a cadeira, eu sempre falo para os meus patrícios que ela é passageira. A Silvana está aqui um tempo, mas a gente tem que preparar eles para assumir isso, né? Para trabalhar, para construir mais, para trazer para a população uma qualificação, para trazer para eles a esperança que amanhã será um dia melhor, que amanhã nós podemos mais, mas que a gente nunca deixe de sonhar, nunca deixe. Porque as pessoas sem sonho, ela não realiza nada. Então, se hoje a gente tem uma subsecretaria, é porque um dia os nossos antepassados, os nossos anciãos da comunidade, eles lutaram para que a gente assumisse esse protagonismo em 2015. Então, isso que a gente nunca pode esquecer, né? De agradecer sempre isso. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco da subsecretaria e dizer que estamos à disposição de todos os órgãos que trabalham com a população indígena aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite, viu, Giovana? Obrigada pelo convite, por estar participando. Eu acho isso muito válido, porque a gente não faz... a gente tem que discutir mesmo, debater. Eu acho que isso que engrandece o nosso conhecimento. E a gente faz saúde assim, discutindo, debatendo e não sozinho. Então, muito obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouquinho da política de saúde mental, mas eu acredito, para falar da política, e como hoje a rede é organizada no Estado, acho importante a gente falar de como surgiu isso, né? Contextualizar um pouco como surgiu a rede de atenção psicossocial no país. Giovana, me avisa porque eu falo muito, tá? Eu vou tentar ser breve, viu, gente? Eu sei que está todo mundo cansado. Então, a política, ela é um resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores de saúde, que foi iniciado da década de 80. Então, nós víamos muito nessa época, acho que todo mundo já viu, já conhece, que é a questão dos manicômios. As pessoas ficavam internadas, viviam, né, anos, a família muitas vezes não conseguia cuidar desse familiar, colocava no hospital psiquiátrico, em situações precárias, às vezes não tinha roupa, não tinha comida, acaba o paciente, né, daquele hospital acaba ficando lá. Ele vivia muito pior no hospital do que com a própria família, né? Mas a família também não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje em relação aos transtornos mentais. Então, nessa década de 80, começou a ser discutido essa situação. Tá? Mais ou menos nessa época,
com essas discussões, surgiu o movimento social da luta antimanicomial, ele veio para substituir o modelo de assistência. Então, começaram a pensar que aquilo, o que era oferecido ao paciente de saúde mental, os pacientes não se beneficiavam com aquilo, nem os pacientes, nem seus familiares. Então, a atenção aos portadores de transtornos mentais passou a ter como objetivo o pleno exercício de sua cidadania e não somente o controle da sua sintomatologia. Esses serviços começaram a ser abertos com participação ativa dos usuários e formando redes com outras políticas públicas. Diante disso, em 2001, foi sancionada a Lei 10.216, que redireciona o modelo de assistência social, né? Essa lei é conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica. Então, hoje, a partir de 2001, começaram a surgir outros serviços de apoio ao paciente de saúde mental, não só o hospital psiquiátrico. Mas só depois de 10 anos é que foi instituída a rede de atenção psicossocial, que é a portaria 3.088. Então, depois de todas aquelas discussões, vindo com a lei 10.216, nós demoramos 10 anos para ter uma rede de serviços organizada para tratamento. Pode passar. Então, com a publicação da lei 3.088, redirecionando, né, o modelo de assistência, as principais diretrizes dessa rede a autonomia desses pacientes, a equidade, reconhecer os determinantes sociais da saúde, o combate a estigmas e preconceitos, não só da sociedade, mas também dos profissionais. Nós temos ainda, apesar de nós sermos, sou psicóloga, a maioria aqui, acredito, também temos muitos psicólogos aqui, mas existem muitos profissionais cheios de preconceitos em relação à saúde mental. Então, a rede ela veio não só para trabalhar com a sociedade, com o próprio paciente e sua família, mas também com os estigmas dos profissionais também. Garantia do acesso e qualidade dos serviços, atenção humanizada, diversificação das estratégias de cuidado, atividades no território que favoreçam o exercício da cidadania, redução de danos, participação do controle social, serviços em rede com ações intersetoriais, estratégias de educação permanente e o projeto terapêutico singular. Então, qual é o objetivo da rede? É ampliar o acesso à atenção psicossocial da população, promover a vinculação das pessoas em sofrimento, transtornos mentais ou que fazem uso de substâncias psicoativas e suas famílias em todos os pontos de atenção. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território. Aqui eu coloquei um pouco da questão do conceito de território em relação às redes. Então, são serviços de portas abertas, qualquer um vai acessar e entrar e sair a hora que quiser. Os serviços são próximos de onde o usuário vive, onde está a sua família, os seus amigos, as instituições em que ele tem contato. Eu coloco o exemplo ali, igreja, posto de saúde, escola. Próximo dos lugares que frequenta, comércio, unidade de saúde, onde circulam seus sentimentos, seus afetos e laços sociais. Então, tudo isso compondo a rede social do paciente, bem diferente daquele modelo que a gente via de hospital psiquiátrico. Ele tem um conjunto de serviços para auxiliar no tratamento desse paciente. A RAPS, ela tem, são 7 componentes. O primeiro componente da rede é a atenção básica em saúde. Dentro da atenção básica da saúde, o que nós temos? Então, esses componentes, eles se referem a todos os serviços. Então, geralmente a gente fala assim, a rede de atenção psicossocial, nós pensamos primeiramente no CAPS. E a rede não é só o CAPS. Tá? Então, ela tem todos esses serviços compõem a rede. Então, aquele município, por exemplo, que ele não tem o CAPS, as unidades básicas de saúde, elas têm essa responsabilidade de fazer
saúde mental também. A unidade básica de saúde, ela está dentro do componente de atenção básica, que faz parte da rede de atenção psicossocial. Então, voltando ali dentro da atenção básica, nós temos, além da unidade de saúde, os NASFs, que são os núcleos de apoio à saúde da família, o consultório na rua. Esse consultório na rua são equipes que estão inseridas dentro das unidades de saúde. Aqui no estado, nós temos consultórios na rua apenas no município de Ponta Porã, Corumbá e Dourados. Esses municípios foram escolhidos, Campo Grande, por ser o maior município do nosso estado, foi escolhido para ter uma equipe. E os municípios de Ponta e Corumbá foram escolhidos pelo Ministério da Saúde por serem regiões de fronteira. E sendo região de fronteira, nós temos mais dependentes químicos. E a intenção do consultório na rua são equipes que elas fazem busca ativa, elas vão para a rua. Então, elas vão buscar esses pacientes que vivem na rua, que fazem uso de álcool ou drogas, crack, enfim. Eles vão fazer esse trabalho, vão fazer um trabalho de redução de danos, vão conversar com essa pessoa. Se essa pessoa busca, se ela deseja parar, se ela precisa de ajuda, se precisa de um tratamento, é essa equipe de consultório na rua que vai encaminhar ele para a atenção básica ou para o CAPS. Se essa pessoa precisa de um tratamento odontológico, é essa equipe que vai encaminhar, ela vai ser o ponto de referência dos usuários para as redes e para os serviços. Temos também dentro da atenção básica o apoio aos serviços do componentes de atenção residencial. Aí mais para frente eu falo um pouquinho o que são esse ponto de atenção. Centros de convivência e cultura. No caso, aí a gente pode colocar as academias de saúde, né? Vou colocar como exemplo, tem muitos municípios hoje que possuem academias de saúde, que é um recurso que a gente utiliza quando o paciente faz um tratamento no CAPS. O outro componente é a atenção psicossocial estratégica, que nesse componente estão inseridos os CAPs. Então, nós temos CAPs 1, CAPs 2. O CAPs 1 e o CAPs 2, eles vão atender toda a população, adulto, infantil, infanto-juvenil, para tratamento de transtorno mental e tratamento de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. É importante ressaltar que tanto 1 quanto 2, nós temos, se eu não me engano, nós temos 12 CAPs desses inseridos no estado. Mais tarde eu vou falar mais especificamente. Então, esses 2 CAPs, eles vão atender tanto transtorno mental como dependentes químicos. O CAPs 3, ele atende apenas transtorno mental. O CAPs 3, ele pode ser qualificado para leitos também. Mas todos esses CAPs, para ele ser implantado no município, o município precisa ter um número de população. Então, por exemplo, o CAPs 1, o município precisa ter no mínimo 15 mil habitantes para o CAPs ser implantado. O CAPs 2, 35, o CAPs 3 são 50 mil. Como o nosso estado, dos nossos 79 municípios, a maioria do nosso estado não tem nem 15 mil habitantes, os municípios. Então, assim, a gente tem essa dificuldade para a organização da rede também. Depois do CAPs 3, nós temos o CAPs AD, que é um CAPs específico para tratamento álcool e drogas. Podendo ser qualificado, para ter o CAPs AD, o município precisa ter 50 mil habitantes. Ele também pode ser qualificado para CAPs AD3, sendo AD3, ele pode ter 12 leitos implantados nesse CAPs, 12 leitos de saúde mental. Mas para ser qualificado em AD3, ele precisa ter uma população de 150 mil. Então, se a gente tem, a maioria dos nossos municípios não tem nem 15 mil, 20 mil habitantes, então isso é bem complicado de se organizar. Nós temos também o CAPs I, que é um CAPs infantil, ele vai tratar tratamento tanto para transtorno mental quanto para dependência química. E temos
É CAPS 1, 2, 3, AD, é isso mesmo, são 6, tá certinho. Um outro componente é atenção de urgência e emergência, então nós vamos incluir SAMU, sala de estabilização, UPA, atenção de residencial de caráter transitório, que são as unidades de acolhimento. Essas unidades de acolhimento, elas estão vinculadas ao CAPS AD, elas são casas de moradia transitória, então a pessoa que faz uso de substâncias psicoativas, e está em tratamento no CAPS álcool e droga, e ela tem, não tem a quem recorrer, não tem família, não tem um lugar para morar. Se ela estiver em tratamento no CAPS, ela pode morar até 6 meses nessa unidade de acolhimento. Essa unidade de acolhimento, ela também tem um número de população. Ela não é critério o número de população. O critério dela é o CAPS AD. Esse paciente, ele vai ficar 6 meses morando nessa unidade de acolhimento, enquanto ele está fazendo o tratamento no CAPS. Enquanto ele está nessa casa, ele está em tratamento no CAPS, ele também vai estar inserido em outras funções. Então, esse CAPS vai estar ajudando ele no emprego, a se estruturar para quando der os 6 meses, ele estar preparado e apto a sair procurando emprego. Muitas vezes esse paciente já sai da unidade de acolhimento empregado. Na componente de atenção hospitalar, nós temos as enfermarias especializadas em hospitais gerais e os serviços hospitalares de referência. Então, pensando, não querendo mais que os hospitais psiquiátricos existem, né? Essa é o novo pensamento do Ministério. Os leitos de saúde mental, então, vão acontecer hoje nos hospitais gerais. Então, sem grade, sem aquela coisa que a gente via antes de manicômio, né? Hoje em dia não existe. Nós aqui no estado nós temos 2 hospitais psiquiátricos, o Hospital Nosso Lar, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, e o Hospital Psiquiátrico de Paranaíba. O estado tem convênio com esses hospitais, mas assim, nós temos pensado em toda uma reestruturação, formulação, principalmente em relação ao projeto terapêutico. Então, a nossa intenção é que esse paciente que precise de uma internação e que seja inserido nesses hospitais psiquiátricos, que eles tenham todo o acompanhamento. Então, referência contra referência. O paciente entrou, ele vai sair já com todo um suporte do município. Vai ter esse paciente precisa ter um projeto terapêutico e ser encaminhado, não como acontecia antes, que o paciente adentrava no hospital, permanecia lá muitas, às vezes por 1 ano, 2, saía, voltava para o seu município, o município não sabia, a unidade não sabia não sabia onde esse paciente ia parar, o que estava acontecendo na vida dele, e às vezes 2, 3 meses depois que ele voltou para o município, ele estava em surto de novo e estava precisando de uma nova internação. Então, essa não é mais a prerrogativa, né? O que a gente quer é que esse paciente saia já com uma estrutura. Se o município não tiver um CAPS, então quem vai dar esse suporte é a obrigação da unidade de saúde dar esse suporte ao paciente. Também temos o componente de estratégias de desinstitucionalização, que são os serviços de residências terapêuticas e o programa de volta para casa. Esse programa de volta para casa, ele paga ele vai, como é que eu posso dizer? Aquelas pessoas que moraram muito tempo em hospitais psiquiátricos e que hoje estão saindo, ela recebe, como se fosse um benefício esse de volta para casa. Tá? Então, ela vai receber por ter ficado anos internada, não sendo vista aí pelo governo federal, estadual. Então, ela recebe um incentivo para recomeçar a vida novamente. Tá? E essa pessoa que sai do hospital psiquiátrico, ela não tem onde morar, não tem família, não tem ninguém que possa ajudar, ela pode viver numa residência terapêutica. Essa residência terapêutica é uma casa de moradia. Nessa casa vão ter cuidadores que possam acompanhar o dia a dia dessas pessoas. E estratégias de reabilitação psicossocial, que são as iniciativas de geração de trabalho e renda. Isso é feito dentro do CAPS também.
Então, aqui eu quis dizer, quando quis mostrar como é o serviço em rede, né? Então, hoje a rede de atenção psicossocial, ninguém faz saúde mental sozinho, todo mundo faz saúde mental. Aquele paciente que chega na unidade de saúde com uma diabetes, você também está tratando saúde mental. Esse paciente, ele está angustiado, ele está sofrendo. Então, a todo momento a gente está fazendo saúde mental. Então, eu quis colocar a rede ali, o CAPS como referência, e todos os outros pontos de atenção que esse paciente pode passar. Então, são as unidades de saúde, residência terapêutica, né, instituições de defesa dos direitos do usuário, associações cooperativas, centro comunitário, hospital. Então, a rede ela só funciona com todos esses serviços integrados. Hoje no estado, então, o que nós temos implantado atualmente? Então, nós vamos ter 3 consultórios na rua, como eu já falei, um em Campo Grande, um em Corumbá e um em Ponta Porã. São 25 centros de atenção psicossocial, sendo que o CAPS AD, no caso, vou falar o AD porque, né, como as palestrantes anteriores falavam, essa questão dessa problematização indígena, essa questão com o álcool, né? Então eu vi assim que em todas as comunidades houve esse questionamento. Nós temos o CAPS AD hoje em Ponta Porã, Dourados, Corumbá, e o daqui de Campo Grande ele é um AD3. Então, aqui de Campo Grande nós já temos leitos de saúde mental dentro desse CAPS. Nós temos os 2 hospitais psiquiátricos, 56 NASF, uma unidade de acolhimento, que é aqui em Campo Grande, que está vinculada a esse CAPS AD3, e 4 leitos em hospital geral. Esses 4 leitos são no município de Costa Rica, que foram habilitados agora pelo Ministério, mas nós temos outros já sendo implantados, que são, nós temos pactuados 93 leitos em hospitais gerais. Pode passar. Aqui eu coloquei um desenho, então, para a gente ver onde é que estão os CAPs no estado. As meninas falaram, a Monai, a Fabiana estavam falando da questão, né, acho que foi a Monai que falou da questão da falta de CAPs, né, em Amambai. O município de Amambai, Paranhos e Coronel Sapucaia, em 2014, como a rede foi instituída em 2011. Mas, assim, alguns municípios em 2011, 2012, eles implantaram o CAPS, mas não tinha toda essa discussão que está sendo feita hoje. A discussão no estado começou em 2014. Então, em 2014, todos os municípios participaram, foi um ano praticamente inteiro. Começou em 2013 essas discussões de pactuações. E em junho de 2014, nós publicamos o Plano Regional do Estado, o Plano de Ação Regional. O que foi isso? Todos os municípios que tinham interesse pactuaram a implantação de alguns serviços. Então, Paranhos, Amambai e Coronel Sapucaia, em 2014, pactuaram a implantação de CAPs. Tá? Na época, eu não vou me recordar agora o número de população, mas por que se pensou da implantação desses CAPs nesses 3 municípios? Primeiro, por conta da questão indígena, segundo, por serem regiões de fronteira. Esses municípios, então foi isso em 2014, nós estamos em 2016, os municípios não cumpriram até o momento com a pactuação. Eles ainda estão no prazo. Mas, diante da crise, do que a gente vem vivendo no país, não posso dizer se isso vai acontecer ou não. Enquanto Estado, nós não podemos obrigar o município a implantar o serviço. Todo município tem gestão plena. O que a gente faz é sempre discutir, correr atrás, insistir, aquele trabalho de formiguinha de sempre. Mas está pactuado o serviço. Então, acho que interessante vocês saberem, enquanto profissionais de saúde indígena, para ajudar nós a cobrarmos do município isso também. Acho bem importante. Pode passar. Esse daqui são os leitos em hospitais gerais. Como eu falei, habilitado nós só temos em Costa Rica, mas a partir do momento que todos habilitarem os leitos, nós vamos ficar com esse desenho. Os leitos foram pactuados de acordo com o tamanho do hospital. Então, espera aí um pouco, já estou terminando. Os leitos foram pactuados de acordo com
com o tamanho do hospital. Então, no caso, vou colocar no caso de Dourados, as meninas até falaram que eles têm uma parceria com a HU. O HU, ele pactuou a implantação de 6 leitos. Eles já estão em processo de implantação para tentar a habilitação desses leitos. Então, assim, ainda bem que vocês têm essa parceria, né? Porque o que eu sei é que eles estão atendendo mais transtorno mental e não álcool e droga por não estarem ainda inseridos na rede. A partir do momento que eles estiverem habilitados, eles vão atender adulto, criança e adolescente, tanto transtorno mental quanto álcool e droga. Pode passar? É mais isso, gente. Fui bem rápida. Depois das perguntas, se alguém quiser fazer. Obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou Kátia, agradeço o convite, então, do CRP para essa conversa. E eu vou ler alguns pedacinhos aqui de algo que eu escrevi para discutir com vocês. E vou tentar também ser breve aí pelo cansaço de todo mundo. E eu dei um título para minha fala, que é Desaprender 8 horas por dia. Essa é um pedacinho de uma poesia do Manuel de Barros, que eu penso que tem a ver um pouco com os meus desafios entre a psicologia e a saúde indígena, como docente, que eu sou agora da UFGD. Sou professora de psicologia, mas sou docente desde 2013 da UFGD e tenho aí 10 anos, mais ou menos, como trabalhadora da Rede SUS. Então, falo um pouco desse lugar de trabalhadora da Rede SUS, de diversos pontos de atenção e da gestão pelas quais eu passei, e agora na tarefa de formar gente para o SUS, gente que esteja a fim de investir na saúde pública brasileira. E penso, então, que muitas são as desaprendizagens necessárias a nós, PSIs, para trabalhar com os povos indígenas desse país. Acho que é sempre importante marcar, né? São 305 povos reconhecidos nesse país, eles falam mais de 270 línguas, estão distribuídos em todos os estados da federação. E é preciso, então, para nós, PSIs, entender que cada povo é uma nação, tem organização própria, tem língua própria, valores, divindades, concepções de tempo, saúde, corpo, família, cuidado e etc. Acho que aí já marca uma radicalidade para a gente, né? Para o campo da psicologia, que trabalha com uma forma de homem, entre aspas, padrão. E se digo homem porque a forma padrão da psicologia trabalhar é com o homem macho, branco, da cidade, morador dos grandes centros, que fala português, que tem uma religião cristã, que tem conta em banco, que anda de carro, de ônibus e etc. Então, penso que aí tem uma delicadeza enorme, né? Porque nesse conceito de homem que marca a psicologia, não cabe esses 305 povos desse país. E penso que a gente perde muito. De forma geral, a gente não conhece e não reconhece a diversidade cultural que tem o Brasil, né? E penso que muitas das dificuldades que a gente enfrenta, que vocês foram contando nas mesas anteriores, tem a ver com isso. Tem a ver com uma tentativa de homogeneizar as pessoas. Nós somos diferentes, os povos indígenas são diferentes entre si. A gente não pode comparar um japonês com um francês. Então, a gente não pode comparar um terena com um kaiowá. E muitas vezes, a gente faz isso. E a gente não pode, então, comparar a língua japonesa com a língua francesa. E a gente também não pode comparar a língua guarani com a língua terena. Então, quero dizer que o nosso cenário lá em Dourados, né, e é onde eu moro há 12 anos, então, eu tenho aí mais de uma década de investimento na psicologia, na saúde, e tenho aprendido muito em relação à saúde indígena. Dourados e a região sul do estado, né, está marcado pela monocultura de grãos que empobrece não só o solo, mas produz uns tantos desertos para invenção e expressão dos diferentes modos de viver e de ser. Uma das questões que eu me coloco e que eu também ainda não tenho resposta é até quando? Então, até quando? Eu fico me perguntando. Até quando vamos suportar a fome que amarela o cabelo das crianças indígenas e mata essas crianças de desnutrição e demais causas evitáveis? Até quando que nós vamos assistir a falta de água por semanas e até meses nas aldeias de Dourados? Até quando nós vamos conviver com a expectativa de vida estimada para alguns povos, e o povo Guarani Kaiowá é um desses povos, que eles vivem em média 45 anos, enquanto a média nacional é de 75 a 80 anos para os não indígenas? Até quando que nós vamos assistir os estupros coletivos de mulheres e crianças? Até quando nós vamos
ouvir as histórias de emboscada das milícias, as balas que têm destino certo nas áreas de retomada, até quando seremos o Estado campeão de morte de lideranças indígenas e sem julgamento dos culpados? Até quando nós vamos assistir a história contada pela grande mídia, que é insidiosa e faz com que as pessoas odeiem os indígenas em Mato Grosso do Sul, mesmo sabendo que eles estão aqui bem antes de nós? Até quando a gente vai assistir o baixo compromisso dos nossos governantes todos com os povos indígenas e etc. E essas perguntas, então, eu poderia fazê-las inúmeras, porque aqui no Mato Grosso do Sul, algo que me chama muita atenção, e não só aqui, mas aqui eu penso que isso ganha um destaque: os indígenas são os sujos, os bêbados, os preguiçosos. E tem um ditado aqui que é preciso que a gente estranhe, que é: um pé de soja vale mais que um índio. Isso para mim é inadmissível, e a gente precisa construir práticas e conhecimentos e ações que produzam enfrentamento em relação a tudo isso, né? E penso que, do ponto de vista teórico, seja nas ciências humanas e sociais, ao campo da saúde coletiva, a gente já tem esse conhecimento. O que não nos falta é estudos dizendo da situação de Mato Grosso do Sul. E aí isso me coloca, então, e nos coloca numa discussão que é: os problemas, eles não são técnicos, eles são políticos. Então, fortalecer a saúde indígena, marcar o SUS, fortalecer a qualidade da atenção e da gestão que a gente tem nesse país, abre um campo aí para uma discussão que é uma discussão da política. E é preciso, então, que a gente compreenda. Eu, tenho pensado que a gente precisa fazer política, inclusive, de um outro modo. E aí, isso, é um enorme desafio para todos nós, porque inclui a gente da psicologia em muitas desaprendizagens. E essa desaprendizagem, então, a primeira, que eu escolho é questionar esse sujeito com o qual a psicologia trabalha. Quero dizer para vocês, então, que a minha experiência da FGD, e aí, na parceria com os colegas e com os residentes, é uma experiência para mim de muita riqueza. E quero citar um pedacinho aqui de um texto de uma pessoa que está aqui também, Tanise, um TCC de uma aluna querida, que é: por incontáveis vezes nos deparamos com o nosso arsenal de teorias e técnicas psicológicas impotentes diante da complexidade da compreensão do mundo das etnias com as quais trabalhamos. Nesse momento, percebíamos que tínhamos muito mais a aprender com aqueles usuários, famílias e comunidades do que desenvolver técnicas para dar conta do nosso desentendimento. Penso que esse é um reconhecimento que a gente precisa fazer. Eu faço esse reconhecimento sempre e penso que é uma questão fundamental. Outra questão fundamental, que é uma fala que eu vou trazer aqui para vocês, que é uma fala de uma liderança que chama Cristina Tembé, que no seminário passado, organizado pelo CRP, que foi lá em Dourados, o segundo seminário de saúde mental indígena de Mato Grosso do Sul, Cristina Tembé fala algo que para mim ela é fundamental e tem a ver comigo e conosco aqui nesse momento, que ela diz o seguinte: ela diz: nada sobre nós sem nós. Isso para mim reverbera desde que eu a ouvi em 2013 e ainda penso sobre isso, Nada sobre nós sem nós. Quando é que nós vamos de fato radicalizar, e penso nós, inclusive nós psicólogos, radicalizar que não há, não há mais espaço para que a gente faça saúde sem as pessoas, então a gente faz saúde com as pessoas, e é preciso garantir a participação dessas pessoas nesses momentos todos de discussão e de construção de conhecimento e de práticas, etc. Então eu vejo algumas lideranças aqui, mas penso que nosso empenho precisa ser para radicalizar essa experiência de que as pessoas indígenas falam por elas. E cabe a nós construir espaços de conversa e discussão para que isso se fortaleça. Nesse mesmo seminário, uma fala de uma liderança indígena aqui do Mato Grosso do Sul me marca muito, que é: as soluções de fora não servem para a gente. Então, muitas soluções de fora já foram tentadas para resolver os problemas indígenas. E penso que a gente precisa ouvir isso que eles estão dizendo. Eles têm organização própria, eles têm conhecimento, eles têm um bocado de experiências aí que a gente precisa levar em consideração. Então, não somos nós que chegamos lá e vamos salvá-los. Muito pelo contrário. A gente se coloca no lugar de aprendizado, de construção e de compreensão. Eu penso que esse é um desafio para nós, saúde indígena, SUS, academia e etc.
E aí quero dizer então, né, que eu aprendo muito nesses espaços todos, e aí tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito significativas da CESAI Mato Grosso do Sul, CESAI Brasília, porque fui técnica do Ministério da Saúde por 4 anos e aprendi um pouco dos desafios do que é fazer saúde pública num país desse tamanho, né? Então falo um pouco também desse lugar da gestão, dos desafios de fazer gestão. Penso que nesse momento Mato Grosso do Sul vive 2 grandes desafios, não só Mato Grosso do Sul, mas o país. Um desafio é esse discurso da municipalização. A mim me soa muito estranho a quem interessa a municipalização da saúde indígena de cima para baixo, e eu digo isso como estudiosa do SUS que eu sou. E um outro ponto que eu digo também, que é ainda muito polêmico, é dividir o DICEI Mato Grosso do Sul em 2. Penso que isso é um tiro no pé. Conheço os outros distritos, não todos desse país, os 34, conheço uns 5, 6, e os desafios dos outros distritos do país são tão ou piores que os nossos. Por quê? Porque os distritos são fragilizados, as equipes são pequenas, o recurso demora para chegar, a autonomia do distrito proposta pela transferência da FUNAI para a CESAI ainda não chegou, autonomia financeira. Os coordenadores de distrito têm problemas de gestão. A gente tem um desafio ainda nesse país que é saúde indígena é SUS. E nem sempre os nossos gestores municipais e estaduais entendem isso. É um equívoco achar que saúde indígena é da CESAI. Saúde indígena é SUS porque são cidadãos desse país. Logo, o Estado brasileiro é responsável. Então, fico com muito receio de rachar o distrito de Mato Grosso do Sul em 2 e enfraquecer a luta, que já é muito árdua. E aí um aprendizado para mim também, que tem a ver com os nossos queridos residentes, é que saúde indígena é luta, né? E a saúde do povo Guarani Kaiowá é uma luta constante contra, enfim, as inúmeras formas de assujeitamento. Penso que é um povo que luta cotidianamente e a existência é luta. E aí penso também que saúde indígena é para os fortes. Eu digo isso, né? E digo isso para vocês, então, que trabalham na saúde indígena, que eu tenho um maior carinho pelo trabalho de quem vai a campo e está, né, no dia a dia com as comunidades indígenas, porque não é um trabalho para qualquer um, né? Eu acho que quem fica porque entende que tem um convite ético aí, que ele não pode ser recusado, né? Quem fica porque sabe que é preciso fazer um bocado de coisas para a gente garantir aí a dignidade de uma série de comunidades, etc. Quero, então, só marcar aqui alguns aprendizados com o povo Guarani Kaiowá, com os residentes e colegas da UFGD, né? Quero dizer que, então, sou da cidade grande, estou há 12 anos em Dourados e tenho muito que aprender ainda, e penso que é um pouco disso, das nossas aprendizagens e desaprendizagens. Uma, né, que eu aprendo com Tanise, Paula, Conrado, Graziella, Danilo, Adriele, que são nossos resistentes lá de Dourados, é que terra não é sujeira. Eu sou da cidade grande, eu olho a sujeira e a terra, para mim é a mesma coisa. Os Guarani Kaiowás não. Para eles a terra é a vida, é o lugar de onde se é a coisa mais preciosa que tem. Então aí está um aprendizado para mim, e penso que para muitos de nós, né, que olha aqueles pés sujos, as unhas encardidas e já produz aí uma série de julgamento. Eu aprendi, por exemplo, com uma pessoa que era para estar aqui e não está, Eliel, né? Uma pena, mas tomara que ele esteja numa próxima, a importância da carne de caça para se ter saúde, por exemplo, né? Que é preciso que as energias dos bichos que caminham pela floresta cheguem nas pessoas, e isso deixa as pessoas mais fortes. Isso eu aprendi ouvindo o Eliel, e jamais, né, no mestrado, na graduação ou no meu curso de psicologia. Porque no curso de psicologia não cabia isso. Tratava-se de um curso de psicologia como os muitos cursos que tratam, né, as pessoas de forma homogênea. Todos iguais, todos brasileiros, sem diferenciação, todos, enfim, todos iguais. Quero dizer, então, que é preciso, né, ao menos para mim, né, em minhas andanças aí, na formação como trabalhadora da Rede SUS, que é preciso aprender, então, que a terra não é sujeira, é preciso aprender que há uma distância do modo do Estado brasileiro funcionar e a importância da mobilidade dos Guarani Kaiowás, essa andança inerente à vida. Paula, querida, que me ensinou isso, que é o Aguatá Piahu. Quero dizer, então, que há
inúmeros acúmulos do pessoal da UFGD, mas não só, né, de muitos pesquisadores desse estado, inclusive desse país, que vão apontar a sequência de violação e as barbaridades a que estão sujeitas as pessoas indígenas nesse país, e que a gente precisa aumentar o coro das pessoas que entendem que isso é inadmissível. Bom, eu recentemente aprendi com uma professora de antropologia, com a professora de antropologia, Aline Crespi, lá da UFGD, uma coisa linda que eu não sabia sobre os kaiowás, que eles têm uma tarefa de pacificar os índios. E penso que essa tarefa é uma tarefa da maior grandeza no mundo que a gente vive, né? E que é isso, há também um deslocamento a mim e a muitos de nós, que é começar a enxergá-los não como pobres, coitados. Eles têm riquezas, eles têm produções, eles falam por si, eles produzem conhecimento e eles, inclusive, entendem que a vida, os kaiowás especificamente, entendem que eles têm essa tarefa de pacificar os não índios. Olhem o tamanho da tarefa que eles têm. E penso que quando a gente desconsidera tudo isso, a gente joga fora um monte de riqueza. Enfim, eu vou parar por aqui e agradeço aí a todos vocês. Pessoal, contribuições? Já se ouvir nessa data, para todos nós, uma palavra para expressar a sinergia, a energia que a gente percebe de revolta. Para essa pessoa indígena que está na cadeira, quando ela falou da caravana da saúde, a gente vivenciou em Dourados de madrugada a emoção daqueles indígenas que estavam perdendo a visão. E para nós foi um processo que nós ficamos vários dias saindo de madrugada com ele. Realmente foi um momento muito, mas muito especial. Mas eu não posso te colocar uma preocupação de quando a senhora foi falar daquelas coisas, a senhora jovem do meio. Quando a senhora foi colocar aquela questão aqui, né, da nossa prática mesmo, do cuidado com as pessoas, e no caso as nossas pessoas indígenas, com relação a essa parte de atendimento, eu vi tanta coisa, né? Nós estávamos aqui entre nós, nos trocando os olhares, eu vi coisas que nunca tinha visto, né? Informação daqui e dali. Aí quando a gente chega na nossa realidade, tá? Dos nossos pacientes com transtornos mentais, ou daqueles nossos pacientes que muitas vezes têm surto, ou daqueles pais que estão lá sofrendo uma atitude de droga, de destruição, de fogo, aí a gente vê a realidade que a senhora falou, que a senhora ouviu falar do hospital universitário, é que lá no hospital universitário existem, tanto na neuropediatria, Dr. Emerson Peruso, como na psiquiatria, Dr. José Roberto Martinez, pessoas que têm uma sensibilidade pela dor do outro, pessoas que têm colocado a prática do compadecer-se com o outro. Acontece, igual a senhora falou, 6 leitos. Nos últimos dias, lá, está lotado o HU, dando em média 9 emergências. Nós tivemos um paciente que veio para tratamento de Paranhos, na ambulância, que de repente teve um surto, o que nós ficamos o dia inteiro para tentar uma solução. Então eu acho que a gente precisa, né? A senhora mostrou uma série de coisas, mais do que nunca, quando se falou em rede, mais do que nunca, da gente estar vendo realmente coisas práticas que possam estar acontecendo. A senhora falou aquele consultório de rua, a casa de acolhimento. Agora, Dourados, felizmente nós conseguimos na residência inclusiva, Fabiana, um daqueles nossos casos de maior violência do Bororó, daquele deficiente mental
paciente JB, depois de várias situações, ele foi aprovado para residência inclusiva. Com a ajuda do MP, mais corpo de bombeiro, esse menino está tendo uma vida digna. Mas residência terapêutica, outras coisas, bondosa senhora, eu realmente tenho que dizer, nós, quando se refere à pessoa indígena, é a coisa mais difícil. A complexidade que são nesses casos não é fácil. Hoje foi falado, alguém falou, olha, mas estão agora tarde. Estão com 100 e tantos presos, sim. Mas eu quero dizer que nós estamos na UMEI masculina com 9 adolescentes e 3 na UMEI feminina, que foram gerados por problema ligado à violência das drogas. Quando a gente pode parar para verificar que quando essa equipe faz um trabalho multidisciplinar e faz a reintegração desse adolescente ou jovem para a aldeia, e ele percebe que ele é gente e lhe dá uma nova chance, a situação é diferente. Só que isso tudo que a senhora falou, a gente tem que amarrar mais entre as nossas realidades, porque na ponta lá dos municípios, nós não vemos essa realidade acontecer. Se eu precisar de socorro com transtorno mental, eu posso ligar para tudo, dizer que vou mandar por vida, não dá certo. Mandar pulpa não dá. Fomos dar injeção no medicamento de um paciente velho conhecido da Fabiane, LORR, daquele que estava no buraco, simplesmente ele diz, hoje eu não vou tomar remédio. A injeção que ele toma mensal. Ele falou, eu vou lá dentro pegar a arma. Quando a gente viu esse menino voltar, não daria na hora, não deu para a gente ver, Giovana, que era armas artesanais. Todos nós saímos, ó, porque correndo, porque eu tenho mulher, tenho filho, tenho gato, tenho cachorro, saímos correndo. Depois o que aconteceu? Só que naquele dia, naquela casa, para a senhora ter uma ideia, era 16 crianças e 6 mulheres sozinhas com a pessoa em transtorno. Tivemos que ir lá no corpo de bombeiro. Passamos a tarde toda sentadinha clamando. Ó Deus, me ajuda aqui. Aí o pessoal do corpo de bombeiro foram sensíveis. Chegamos lá, seguraram o menino. Aí fomos ver. Falei para as irmãs dele, entra lá, aproveita para arrancar tudo que é tranqueira de arma. Ele, como paciente esquizofrênico, tinha feito o quê? Diversas armas de ferro e tudo. Até metralhadora ele fez. E aí conseguimos medicar. Quer dizer que lidar com esse tipo de situação não é fácil. As coisas teóricas, sim, mas nós temos que estar buscando. Nós precisamos ser em Dourados, não um hospital, mas um local, porque o HU não dá para esses casos. Aquela grande sonho nosso, usar o centrinho, adaptar para fazer um lugar. Nós não queremos que essas pessoas fiquem colocando as suas próprias vidas e a vida dos outros em risco. Então é aquele detalhe, a realidade, como o Cássio falou, a gente está aprendendo que tem que fazer isso, fazer aquilo, mas tem coisa que a gente tem que articular mais rápido. Eu costumo dizer que atrás vem gente, não dá para a gente ficar nessa lerdeza. Né? Na hora daquelas meninas, eu queria dizer que Deus abençoe a energia e o tesão que vocês têm para fazer o trabalho. A Monai, a minha amiga aqui e a outra lá, que garra de energia que elas têm pela vida. Sabe por que elas falaram ali tão bem, como a Kátia está falando? Porque elas vivem e fazem aquilo que acreditam. E nós precisamos acelerar o processo, que nem a nossa subsecretária. Ela fala de boca cheia porque ela tem conteúdo e porque vive. Então a gente tem que acelerar o processo. E olha, no papel as coisas são lindas, são maravilhosas. E aí, cadê as vagas?
Não, concordo. Descendente do Ivan. Concordo com você. Eu quis, na realidade, demonstrar tudo que a rede oferece. É óbvio que esses serviços não acontecem do jeito que está ali, né? É pura teoria. Existe mesmo a dificuldade, vamos supor, em relação ao CAPS, a trabalhar com indígena. Entendeu? A esse CAPS estar atendendo a população indígena. O que eu tenho conhecimento é que alguns CAPs, os que atendem a população indígena, eles estão atendendo por demanda judicial. Né? E muitas vezes, os que não estão na demanda judicial, os que não estão por demanda judicial, às vezes eles não têm aquela adesão. É óbvio que não vai ter a adesão. Será que o profissional ele está com a dificuldade de saber, de ouvir? Foi o que as meninas, de ouvir qual que é a necessidade daquele indígena, de conhecer a realidade. Eu entendo e concordo completamente com você, o que está faltando é isso mesmo. É a gente discutir mais, trabalhar em conjunto, estava até conversando com a Monai sobre isso, né, de sentar, até uma conversa com o Ministério há um tempo atrás, nós discutimos essa questão de ter um CAPS indígena, mas o Ministério não aceita essa proposta, ele acha que você não pode dividir. Mas a gente pode ver uma possibilidade de trabalhar desse CAPS em conjunto com vocês, profissionais que estão vivendo a realidade, porque o CAPS, uma das funções dele é realizar um matriciamento. Então, vamos tentar, vocês, enquanto profissionais, com o CAPS AD, por exemplo, de Ponta Porã, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos ver o que é possível fazer. Às vezes não levar esse indígena lá no CAPS porque é muito fora da realidade, mas o que esse CAPS pode estar auxiliando lá na realidade de vocês. Então são discussões, assim, a gente precisa discutir, concordo mesmo, na teoria é muito bonito, a gente precisa trabalhar muito com isso. E eu falo da questão, assim, a gente tem trabalhado muito com o CAPS, eu vejo dificuldade dos profissionais em trabalhar com álcool e droga. Os profissionais eles estão com uma certa dificuldade de trabalhar com relação ao álcool e droga. Muitos, assim, tem preconceito. Imagina, então, se esse usuário, né, indígena, que já é indígena, o pessoal tem preconceito com álcool e droga, ainda é indígena. Então, a gente precisa trabalhar muito essas questões. Então, assim, eu não conhecia a Fabiane, né, Fabiane? A gente se conheceu ano passado. Então, assim, estou disposta à parceria. Eu gosto disso. Acho que saúde não faz sozinho. Não faz sozinho para um público só. Saúde é para todo mundo. Então, concordo completamente com vocês. Estou aberta para isso. A minha intenção, enquanto gerente da rede no Estado, eu assumi o ano passado, em março do ano passado. Ainda estou novinha, estou fresca, mas assim, o que eu quero é isso, eu vejo isso, trabalhar em conjunto, trabalhar em senão não vai para frente nunca mesmo, tá? Então, vocês podem contar comigo, estou aberta aí. Silvana, no caso da CEDAST, ela é a Secretaria de Direitos Humanos, né, e Assistência Social, né, e Trabalho. E você colocou ali um termo assim, no caso da política da agricultura, né, você fez uma relação dos orçamentos e tal. E sobre a educação, a saúde, né, para dentro da aldeia e também para as comunidades urbanas do município de Campo Grande. Qual é o orçamento da saúde, da educação, né, para as comunidades indígenas, principalmente da comunidade indígenas do município de Campo Grande? Então, na realidade, você que tem acompanhado a subsecretaria, que foi lá visitar, né, falta um pouco de... nossa subsecretaria tem 1 ano e 7 meses de gestão e nós sabemos que nós estamos aqui conversando com os caciques nas bases. Eu tenho visitado, já visitei seu Romualdo, as 4 aldeias urbanas de Campo Grande, até mesmo para convidá-los eles para esse novo encontro que vai ter na Assembleia, que vai definir o orçamento para 2017. Nós somos uma subsecretaria nova que nós não temos orçamento próprio. Tem a subsecretaria da Igualdade Racial, tem a subsecretaria da Mulher também, que eles têm um orçamento que eles têm 10 anos já aí
existência. Nossa, a gente começou com 1 ano e 7 meses, mas a educação em si, nós estamos ali, gente, é sempre o que eu falo. Por que a gente sempre consulta a base? Né? Porque a realidade, ela tem que partir de fora para dentro do governo do Estado. Porque nós estamos aqui buscando o orçamento para elaborar um plano estadual de políticas públicas. Nós vamos começar a fazer essas agendas dentro da comunidade, a gente vai chamar o DICEI, a gente vai chamar a CESAI e todas as secretarias do governo do Estado, para que junto nós possamos ir com uma caravana dentro das comunidades, para a gente levantar todas as demandas da saúde, da educação, da cultura, da habitação, para que nós juntos podemos entregar para o nosso governador. Por que isso? Porque entra governo, sai governo, se a gente não consegue fazer com que esse plano caminhe, né? A gente tem um aqui no município também, né? Porque nós temos aqui, esqueci teu nome. Pode chamar do apelido mesmo. Hã? Pode chamar por apelido mesmo, que já conhece, né? Cacá, nós temos aqui um plano e nós temos um Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas, onde a última sessão nós divulgamos lá o plano municipal, que todo mundo conhece esse plano. A única coisa que foi criada nesse plano desde 2012, na apresentação para os 6 prefeitos de Campo Grande, até agora, no último mandato do nosso prefeito, foi a Subcoordenadoria de Assuntos Indígenas que está aí, no município. O resto, pessoal, não andou. Educação, cultura, habitação, não andou no município. E o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar um convite para os 4 caciques das aldeias urbanas reconhecidas do município para participar, junto com os demais caciques do estado aqui na Assembleia, para a gente poder inserir o orçamento para os municípios também. Entendeu? Então eu acredito assim que falta muito mesmo. Falta muito. Até porque nós estamos aqui no município, eu que acompanho muito bem a gestão do município, porque eu fui a primeira subcoordenadora do município, eu sei que a nossa prefeitura está quebrada, né? Dinheiro não existe. E se a gente tem um plano que não só foi criado uma subsecretaria, no qual eu fiquei 3 meses, imagina até agora você não conseguir implantar nenhum daquelas indicações que nós consultamos às comunidades indígenas do município para criar esse plano. Então, nós temos um plano aí a nível do Estado e nós precisamos de 400 mil para ir para o Estado, com a nossa caravana, com toda a equipe do governo, as secretarias, né, que vai sair no edital, o DICEI vai ser convidada, a FUNAI vai ser convidada para estar participando com a gente também, para a gente poder entregar, depois de pronto isso aqui, levar para o governo do Estado, depois do governo nós vamos levar para a Assembleia que vire lei, entendeu? Para que nós vamos sair aqui de 2018, mas quem entrar, goste ou não dos povos indígenas, vai ter que respeitar o nosso plano, porque ele vai vir a lei. Tá? E Silvana, só para complementar um pouco, você poderia me indicar assim, os nomes dos 4 caciques aqui das aldeias urbanas que você conhece? Olha, eu vou como você é da parte da subsecretaria, né? Marçal de Souza não tem cacique. Sim. Darcy Ribeiro tem 2 caciques. Que é o Vânio e o seu Geto. O Vânio chega nas reuniões e fala que é cacique, o seu Geto também. Só que eu não entro nessa dividida, entendeu? Mas eu visito a comunidade. Eu não entro em dividida nenhuma, entendeu? O seu Romualdo, né, que veio, foi na subsecretaria, não é uma aldeia urbana reconhecida ainda, né, como o Darcy Ribeiro como a Água Bonita e como o Marçal de Souza é a primeira aldeia reconhecida. Mas também nós temos aglomerações dentro do município de Campo Grande, que são Estrela do Amanhã, Santa Mônica, Indo Brasil, Bordão e agora essa Vila Romana que está lá, Guarandi, São Conrado, Lagoa da Cruz. Nós temos em vários lugares do município de Campo Grande aglomerações de indígenas que a gente tem todo mapeado aqui. Tá? Isso eu trabalho há 10 anos com o município aqui, então eu tenho um mapeamento muito bem, sei onde encontrar eles. Ou o cacique ou as lideranças, mas a gente não deixa nunca
de ir lá estar visitando a nossa população e sabendo assim. E que também eu posso dizer uma coisa para vocês, retornando à questão política, né, como dizer, falta vontade política, falta mesmo. Muita vontade política de implantar as políticas públicas para o nosso povo, porque é um preconceito muito grande, há muita coisa assim que a gente tem que desconstruir. E a Silvana está lá, não é governo, eu sou indígena. Antes de tudo, não é uma cadeira que me segura, nem um cargo que me segura. Isso eu digo muito bem para os governantes hoje. Mas a gente sabe a realidade, porque a gente vivencia isso. Na nossa gestão agora, Cacá, eu não estou conseguindo fazer gestão com o município. Por quê? Porque existe assim, governo municipal não senta com o governo do estado. Não é só eu. Tá? Não senta com o governo do estado. Aí eu fico, sabe o quê? De mãos atadas. Né? Porque o meu subcoordenador do município, por várias vezes já pedi para ele, vamos fazer uma parceria, esquece a bandeira partidária, vamos trabalhar. Não consegue. Porque o prefeito determina que não sente com ninguém da equipe do governo. Aí, esse dia na eleição, agora organizando a nossa eleição do Marcelo de Souza, só para justificar para vocês, nós recebemos aqui um evento dentro da aldeia urbana Marcelo de Souza, já o menino faleceu já tem um mês, e ninguém convidou a comunidade. Nós não sabíamos. Aí o pessoal chegou assim, Silvana, você faz evento dentro da comunidade, não convida o povo? Eu falei, mas não é meu evento, é do município. E o município também não me convidou, mas eu moro em frente da obra, eu moro lá há 21 anos. Então eu fui lá. A partir desse dia nós organizamos a comunidade, domingo vai ter uma eleição para que ninguém desrespeite a nossa comunidade, entra lá para fazer palanque político enquanto... Olha só, gente, a obra em pedaço, toda a estrutura da obra caída e fazendo um lançamento dentro da nossa comunidade, aquela poeira, regaçaram tudo nas nossas ruas lá, aí veio fazer um desrespeito total com a nossa comunidade. Então eu acredito assim, que nós, enquanto urbanos, nós temos que nos organizar e nos unir. O prefeito que não quer atender a gente, não vem mais. Ele veio na nossa aldeia, Marcelo de Souza, quando eu trouxe ele em 2014, no começo de 2013. No final de 2013 ele foi lá. Mas nunca mais apareceu, e nem aqui, nem ali, nem em lugar nenhum. Então, isso, como eu disse, falta vontade política da gente deixar, principalmente nós indígenas. A gente não pode ter bandeira partidária, a gente tem que ter a bandeira indígena para a gente conseguir conciliar os nossos pensamentos, né? Então, não é fácil o que a gente faz aqui. As meninas que são do governo federal, do município, sabem que é muito burocrático. Mas se a gente está ali, é para a gente pedir, insistir e saber que o nosso povo é uma cultura diferenciada, precisa ter um tratamento digno de respeito, e é isso que eu peço todos os dias, né? E sempre deixo bem claro para os meus chefes maiores. Eu, antes de ser governo, eu sou movimento. Então, eu penso de uma forma e quero que isso aconteça de uma forma, e se não for desse jeito, está sempre à disposição essa cadeira.